E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, texto projetado, vamos então dar continuidade aos nossos estudos de hoje. Vale lembrar uma situação interessante. Nós estamos estudando um assunto que tem um teor mais interpretativo, tá? O cunho dele é realmente mais interpretativo. Para hoje, então, assim como nas nossas, últimas aulas, nós estamos dando, então, vamos colocar o seguinte, como um teor mais importante para os textos em relação à interpretação. Nós não estamos estudando 100% estudos linguísticos gramaticais, porque nós temos ali, a depender do nosso livro, um dia específico. Essa semana, então, para que você esteja a par de tudo que eu vou trabalhar com você, nós vamos finalizar o capítulo de número 4 e nós vamos entrar no capítulo de número 5. E o capítulo e o capítulo número 5, então, será sobre artigo de opinião. Lembrando que nós estamos estudando o gênero textual reportagem. E com este gênero, então, nós iremos finalizar durante as nossas aulas esta semana e, ao mesmo tempo, entrar no capítulo de número 5. Para que você se programe, para que você esteja a par de tudo que eu irei trabalhar, nós, então, começamos a trabalhar seminário escolar e eu pedi para que vocês fizessem um X nas questões que são concernentes ao seminário escolar. Porque como você está no período virtual, no período online, então não será possível trabalhar seminário escolar com você esteja situado. Vamos ao comentário que diz o seguinte, tá? Um comentário muito particular, né? Nós temos as questões sobre seminário escolar. Estas questões você não vai precisar fazer, porque você está no período virtual, ok? Espero que esteja tudo entendido. Mas nós também estamos estudando sobre o gênero textual resumo. E no resumo você vai precisar, então, fazer naturalmente as evidências necessárias. Tanto que a nossa aula de hoje ela vai ser a partir da página de número 25. Mas eu vou resgatar uma parte aqui da página de número 24 e é um gênero textual importante. Então, volto a dizer o seguinte, nós vamos trabalhar da página 24 hoje, porque eu preciso resgatar, mas eu não vou resgatar o texto inteiro, tá? Porque senão não vai ser possível a gente terminar nossa aula de hoje. Até porque esse texto ele já foi trabalhado na nossa última aula. Ele foi trabalhado até aqui, ó, onde tem a palavra o sangue, né? Na verdade, as palavras o sangue. Então, o objetivo de hoje vai ser trabalhar fungo transgênico, concluir o texto, ir para as perguntas e, naturalmente, continuar as impressões sobre este material. E aí vai depender muito de você, como você, então, vai levar em consideração a nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Página de número 24, fungo transgênico. Lembrando que nós estamos falando de um texto que é sobre o hambúrguer impossível, que está lá na página de número 23. E lembrando também que nós estamos estudando sobre o gênero textual resumo. Perfeito? Vamos lá. Aqui então, nós temos aqui fungo transgênico. O sangue é vermelho por causa da hemoglobina, a proteína que serve para transportar oxigênio pelo corpo. E a hemoglobina tem esse nome e essa cor porque contém moléculas chamadas Ms. Eles são verdadeiros ônibus biológicos que carregam mais de 100 átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio,
nitrogênio e ferro. Sem os M's, a vida como a conhecemos não existiria. Além de transportar oxigênio no sangue dos animais, eles também ajudam as plantas a extrair o nitrogênio, o nutriente essencial do solo. E como Brown e seus colegas acabaram percebendo, os M's, e portanto o sangue, são o que dá à carne seu sabor característico. Você já deve ter percebido isso instintivamente ao morder um pedaço de churrasco. É o sangue que deixa a carne rosada e macia. Para reproduzir a carne de verdade, os cientistas teriam de reproduzir o sangue também. Começaram tentando extrair o M de uma planta, a soja, cujas raízes contêm pequena quantidade dessa molécula. Mas, para conseguir M na quantidade necessária, eles teriam de criar enormes lavouras de soja, causando problemas ambientais. Não seria organicamente viável nem responsável, diz o engenheiro Nick Alla, diretor da Impossible Foods, que é a empresa criada para produzir o burger, e recebeu os 250 milhões de dólares, tá? De Gates e do Google. Então, os cientistas apelaram para a engenharia genética. Pegaram um fungo chamado Pichia pastoris e inseriram nele um gene tirado da soja, o mesmo que na planta regula a produção de M. Deu certo. O fungo começou a crescer e produzir fartas quantidades dessa molécula, que é extraída e usada nos hambúrgueres. Em setembro do ano passado, a empresa inaugurou sua primeira fábrica, que fica na Califórnia, e cultiva o fungo em tanques de fermentação. Ela já fornece seu produto para 800 lanchonetes dos Estados Unidos da América, e sua meta para 2018 é chegar a 5 milhões de hambúrgueres vendidos por mês. A empresa também está desenvolvendo versões vegetais da carne de porco, frango e peixe. Segundo os criadores do Impossible Burger, sua produção usa 3 vezes menos água e emite 80% menos CO2 do que a carne comum, ocupando uma área 20 vezes menor. A empresa diz que sua molécula de M é idêntica à natural, mas como os alimentos transgênicos sempre encontram resistência entre os consumidores, ela pediu a aprovação da Food and Drug Administration, que regula os alimentos e medicamentos nos Estados Unidos da América. Foi um ato voluntário. Por uma tecnicalidade da lei, o Impossible Burger não precisa de autorização da Food and Drug Administration. De início, a agência não quis endossar o produto, alegando que o consumo do M transgênico não havia sido testado em animais. O caso levantou certa polêmica e então a empresa fez um estudo com ratos de laboratório, que foram alimentados com doses altíssimas dessa molécula, o equivalente a um ser humano comer 5 quilos de Impossible Burgers por dia, e não apresentaram qualquer anormalidade. A Food and Drug Administration aprovou o Impossible Burger, mas aí foi a vez de a ONG internacional PETA começar uma campanha contra a empresa, a quem acusa de crueldade. Ela diz que, como o Impossible foi testado em animais, não pode ser considerado um produto vegano. Seja como for, ele pode ser a chave para convencer a maioria da população que não é vegana a comer menos carne, de forma bem mais convincente do que qualquer apelo, protesto ou receita caseira. O segredo é conquistar as pessoas pelo estômago. E para fazer isso, o melhor ingrediente é o mesmo de todas as grandes invenções humanas: a ciência. Muito bacana, né? Muito bacana. E aí nós temos aqui, Bruno Garatoni, Flávio Pessoa, Fernanda Didini, ou Didini, né? Que são 3 autores da reportagem. O nome do texto, O Hambúrguer Impossível, e está disponível na revista Super Interessante. E aí nós temos aqui o seguinte. Primeiro, o tema do texto é
A visita do repórter a uma lanchonete para provar o Impossible Burger e relatar suas impressões sobre esse hambúrguer. Ou B, o processo científico que resultou na criação de um hambúrguer vegetariano. Aqui, se a gente parar para perceber, você vai observar o seguinte: você nem precisa ter muita discussão sobre essa primeira questão. Por quê? Nós não temos uma visita de um repórter, aliás, até temos, mas esse não é o tema central do texto. O tema central do texto é justamente o processo científico que resultou na criação de um hambúrguer vegetariano idêntico ao da carne, tá? 2. Registre nas linhas a seguir o nome dos autores da reportagem e o veículo onde o texto foi publicado. Nós temos 3 autores: Bruno Garatoni, Flávio Pessoa e Fernanda Didini, tá? São os 3 autores e são os 3 autores que você vai escrever aqui, então, nas linhas que seguem. Além disso, nós temos o veículo, que é uma revista, que é o nome da revista, é super interessante. A terceira questão pede para que você resuma, que diz assim: resumir consiste em eliminar as informações secundárias de um texto e manter apenas as essenciais. Sabendo disso, resuma os 2 primeiros parágrafos do texto. Mantenha somente as informações que apresentam uma relação direta com o tema abordado. Então, como que você pode fazer esse resumo? Ele pede para você resumir os 2 primeiros parágrafos, mantendo apenas as informações necessárias. O que você pode? Você vai retornar ao texto e você vai observar o seguinte: toda essa parte que diz o cardápio não tem nada de anormal, a lanchonete que se chama Bear Burger, isso tudo você não precisa se preocupar, porque você tem que resumir, tá? O que vai ser importante aqui é o seguinte: o que você pode colocar lá? Deixa me ver. Há um hambúrguer que não leva nada de origem animal e é uma pesquisa, vamos colocar aqui, uma pesquisa sendo custeada pela Google e pelo Bill Gates. Pronto, já resumiu, né? Você tira todos os detalhes. E aqui você pode colocar o seguinte: esta pesquisa diz respeito a uma carne de hambúrguer sem carne de origem animal e custa, aí você pode colocar, $13,95. É equivalente hoje em dia a uns R$ 70, mais ou menos. Tá, carinho? Pronto, você resumiu os 2 primeiros parágrafos e não... Vamos colocar o seguinte: e não tirou a ideia, você permaneceu com a ideia central do texto, ok? Pronto, muito tranquilo. Em seguida, nós temos aqui na página D, número 26, um quadro sobre os tipos de apagamento. Isso tem a ver com os resumos, tá? Inclusive, se você estiver um pouco perdido em relação a este conteúdo, é só você lembrar da proposta de número 2 do livro didático, que é sobre o desafio da sumarização. Neste, então, livro, nós vamos observar que quando você sumariza, sintetiza, porque sumarizar é o mesmo que sintetizar, você recorre a alguns itens específicos, que são os apagamentos. Então, quando você vai resumir um texto, você então pode utilizar apagamento de circunstância em geral, apagamento de detalhes descritivos, apagamento de exemplos e apagamento de sinônimos ou explicações. O mais importante é ter sempre em mente o tema do texto. É o tema que determinará o que pode e o que não pode ser apagado. Quando nós, então, tivemos que resumir aqui os 2 parágrafos iniciais do texto, nós apagamos muitas informações para ter um texto resumido, coerente e com as informações essenciais ao mesmo tempo. Então, nós vamos observar que nós recorremos a um tipo de apagamento, que é uma característica recorrente do gênero textual que nós estamos estudando. Aqui, então, nós temos o seguinte: resumo e atribuição de verbos. Vamos observar o que diz, então, a nossa questão. Releia este trecho da reportagem.
O produto que vamos provar daqui a pouco é a combinação de 9 anos de pesquisas, 250 milhões de dólares vindos de Bill Gates e do Google, entre outros investidores, engenharia genética e um ingrediente revolucionário e polêmico. Tudo para criar uma carne de mentira, entre aspas, idêntica à bovina. Quem conseguiu fazer isso para valer, afinal, poupará animais, ou melhor, quem conseguir fazer poupará animais, ficará milionário e salvará o planeta, pois hoje existem 1,5 bilhão de bois e vacas, cuja criação emite tanto CO2 quanto todos os carros do mundo. E aí vem a quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta o melhor resumo desse trecho. Lembrando que o resumo ele é construído com o máximo possível com nossas palavras. Ele é importante também, pois faz referência constante ao autor do texto, determinando-o de diversas maneiras. Vamos observar aqui qual o melhor resumo deste trecho aqui. A. Além de evitar a morte de muitos animais, quem conseguir criar o hambúrguer vegetariano enriquecerá e contribuirá para melhorar o meio ambiente. Opa! Quem conseguir criar um hambúrguer vegetariano enriquecerá e contribuirá para melhorar o meio ambiente, pois a pecuária bovina emite a mesma quantidade de CO2 que toda a frota de veículos do mundo. Bem, é uma possibilidade. B. Os autores da reportagem afirmam que, além de evitar a morte de muitos animais, quem conseguir criar o hambúrguer vegetariano enriquecerá e contribuirá para melhorar o meio ambiente, pois a pecuária bovina emite a mesma quantidade de CO2 que toda a frota de veículos do mundo. Olha, a letra B, ela se aproxima bem mais do trecho que está sendo apresentado. Letra C. Os autores da reportagem supõem que, além de evitar a morte de muitos animais, quem conseguir criar um hambúrguer vegetariano contribuirá para melhorar o meio ambiente, pois a pecuária bovina emite grande quantidade de CO2. Então, eles não supõem nada, né? Tudo aqui é uma pesquisa. Então, a letra B é a alternativa que mais se aproxima, é o melhor resumo para o trecho que está sendo apresentado. Ok? Vamos ver então a página de número 27. Bem, aqui nós temos o seguinte. Quinta questão. O quadro a seguir contém na coluna da esquerda trechos retirados da reportagem e na coluna da direita resumos desses trechos. Substitua o asterisco dos resumos por um dos verbos entre parênteses. Vamos ver. Em 2009, Brown tirou um ano sabático e logo descobriu o que queria fazer: diminuir o consumo de carne no mundo. Ele é vegetariano desde a década de 1970. Começou organizando um congresso acadêmico para tentar conscientizar a sociedade, mas ninguém deu a mínima. Vamos ver o resumo. Os autores da reportagem duvidam ou informam? Informam que Brown organizou um congresso acadêmico para convencer a sociedade a se tornar vegetariana, mas não obteve sucesso. Então Brown percebeu que seria mais inteligente colocar a mão na massa e inventar um novo tipo de carne artificial que fosse idêntica à de boi e que as pessoas quisessem comer. É mais fácil mudar o comportamento do que a cabeça das pessoas, declarou a revista Pacific Standard. Então nós temos aqui. Os autores da reportagem alegam ou relatam? Vamos ver. Brown percebeu que seria mais inteligente colocar a mão na massa. Se nós colocarmos alegam que Brown resolveu então criar um tipo de carne artificial. Ou relatam que Brown resolveu. Aqui está mais para relatar, né? Está mais para relatar do que alegar. Ele levantou dinheiro, contratou 25 funcionários e começou a analisar todos os aspectos da carne bovina. As proteínas responsáveis pela textura, os 150 compostos voláteis que produzem seu cheiro e gosto, as transformações que a carne sofre quando é aquecida. Bem, vamos ver aqui. Prosseguindo, os autores da reportagem enumeram os passos seguintes de Brown.
ou definem? O que será que mais entra aí em consonância? Aqui eu estou apenas comentando. Você que deverá então escolher o verbo mais apropriado, tá? Começou a tentar reproduzir tudo aquilo com uma mistura de trigo e massa de batata, os dois principais componentes do Impossible Burger. Óleo de coco, um pouco de goma, etc, etc. Os autores da reportagem acrescentam ou discriminam que Brown tentou reproduzir a carne bovina? Aí você vai me dizer. Mas aquilo não parecia um hambúrguer de verdade. Faltava alguma coisa. E o segredo estava justamente no elemento mais simbólico da carne, que mais incomoda os vegetarianos. Ilustra o sacrifício de animais abatidos, o sangue. Os autores da reportagem abordam ou enfatizam. Aí você vai me dizer, tá? E aqui nós chegamos então ao Saiba Mais, este comentário aqui que não é menos importante. Organizadores textuais. Entre os vários tipos de organizadores textuais estão as palavras ou as expressões que indicam a sequência em que os fatos de um processo ocorrem. No resumo, esses organizadores textuais são utilizados para assinalar momentos do texto resumido. Os autores da reportagem iniciam o relato sobre o hambúrguer vegetariano, contando por qual motivo ou por que o geneticista Pat Brown teve a ideia de criar esse produto. Em seguida, narram as tentativas fracassadas e concluem citando a estratégia que deu certo: produzir a molécula M por meio da engenharia genética. Chegamos então à questão de número 6. Releia este trecho da reportagem e sublinhe as palavras que indicam o início e a etapa seguinte do processo. É claro que eu vou deixar então que você responda, tá? O objetivo é eu comentar. Você então tem que colocar a mão na massa. Então, a próxima página é a página de número 28. Que chegamos à parte sobre projeto de escrita. Nesta parte especificamente, você não vai precisar fazer, tá? Então, você vai marcar um X aqui na página 7, na questão 7, questão 8, questão 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esta parte você não vai precisar fazer. E, consequentemente, a parte de número 15, a questão de número 15 também. Onde nós temos aqui, organize as ideias, você precisa responder, tá? A primeira questão aqui. Mas a parte onde tem projeto de escrita, você não vai precisar responder, ok? Com isso, então, nós então vamos enfatizar o nosso material sobre reportagem. E aí, eu estou sempre toda a aula dando uma ênfase para que você esteja a par destas características. Em aulas passadas, eu trabalhei sobre as características da reportagem. E aqui, então, nós praticamente finalizamos o nosso material. Se você for observar, eu vou mostrar para você. Nós vamos trabalhar até a página de número 28, né? Nós chegamos aqui. A página de número 29, então, diz respeito à hora de estudo. Se você quiser responder, não tem problema. A página de número 30 também não tem problema se você quiser responder. Mas aí, a página de número 31, já temos o material que diz respeito ao artigo de opinião e é algo que vai ficar para a próxima aula, tá? Voltando aqui aos nossos slides, nós temos o seguinte. Aqui nós temos as características da reportagem, que foi o gênero textual estudado no primeiro capítulo do segundo bimestre, o capítulo de número 4, para que você ainda, se você ainda não tem ideia de todas as características, observe que elas serão importantes, viu? Nós temos, então, como primeira característica que eu apresentei, textos em primeira e terceira pessoa. Nós temos presença de títulos, linguagem simples, clara e dinâmica. Eu trabalhei sobre essas características em aulas passadas, tá? Eu estou apenas fazendo um resgate. O discurso direto e indireto também é uma marca, na verdade é uma característica do gênero textual reportagem. Nós temos a objetividade e a subjetividade. A linguagem formal e os textos são assinados pelo autor. Isso nós podemos observar durante toda a nossa aula, tanto o texto sobre o Felipe Neto, tanto o texto agora sobre o hambúrguer impossível,
tá? Você observou, então, ali um texto muito formal e de cunho mais voltado para a terceira pessoa. Houve presença de títulos, a linguagem ela foi simples e ao mesmo tempo que foi simples, ela foi objetiva. A linguagem foi clara e ao mesmo tempo que foi clara, ela também foi objetiva. Quando nós falamos em subjetividade, é porque nós temos a impressão, a interpretação de quem escreve, o juízo de valor, tá? A objetividade não vai ter tanto juízo de valor, mas as duas são características da reportagem, tá? Linguagem simples, linguagem clara, linguagem dinâmica. Teremos também o discurso direto e indireto. Aí volto a falar sobre objetividade e subjetividade, a linguagem formal e todos os textos que foram trabalhados com vocês durante o capítulo de número 4, todos eles foram textos, na verdade, assinados pelo autor. Ok? Trouxe também a seguinte abordagem, para que você não confunda sobre os dois gêneros textuais, para que você não cause aí uma confusão na sua cabeça sobre isso. A notícia é um texto mais curto, a reportagem é um texto mais extenso. Nós conseguimos observar isso durante toda a nossa abordagem sobre reportagem. O texto ele é, de fato, bem mais detalhado, mais extenso. A notícia é centrada no fato e a reportagem ela tem uma pesquisa aprofundada daquilo que se está trabalhando, do tema. Nós temos levantamento de dados, nós temos entrevistas, depoimentos, citações, por aí vai. A notícia relata o fato ocorrido na véspera ou no dia da edição. A reportagem não. Ela tem uma abordagem de um tema sem ligação direta com o dia da edição. Falei eleição, né? Da edição, tá bom? A notícia tem registro sem juízo de valor, sem interpretação pessoal, sem opinião daquilo, sem a evidência daquela pessoa que escreve, tá? A interpretação daquele que escreve no texto. A reportagem não. Tem bastante interpretação dos fatos relatados e tem bastante juízo de valor, inclusive. Ok? Aqui nós temos aqui um material sobre fake news, que eu comentei também, em um texto específico sobre fake news. Aqui nós tivemos uma abordagem sobre o predicado verbo nominal, nós trabalhamos o verbo de ligação e o verbo nocional, tá? Que é o mesmo que o verbo significativo. Trabalhamos isso de forma bem pausadamente, eu espero que você esteja e tenha compreendido tudo direitinho. Trabalhamos as características de um verbo de ligação, o conceito, alguns exemplos e evidenciamos o núcleo, tá? O núcleo de um predicado nominal. Então veja que nós tivemos bastante conteúdo durante todo o capítulo de número 4. Além disso, trabalhamos também o conceito de verbo significativo, trabalhamos exemplos de verbo significativo e o núcleo do verbo significativo, ou melhor, o núcleo do predicado verbal, tá? Tudo também foi muito bem pontuado outrora, em outros momentos, em outras aulas com vocês, ok? Trabalhamos sobre predicado verbo nominal e, inclusive, vale um comentário que talvez vocês não tenham percebido, mas nas avaliações eu não vou cobrar predicativo do objeto. Nós trabalhamos em predicado verbo nominal o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Mesmo que tenhamos trabalhado esses dois aspectos gramaticais, o predicativo do objeto eu não vou cobrar na avaliação, tá bom? Então fique aí despreocupado. Mas predicativo do sujeito eu vou trabalhar na avaliação, certo? Trabalhamos também o conceito de derivação imprópria, trabalhamos exemplos de derivação imprópria para que você não tenha dúvidas sobre este conteúdo específico, ok? Nós, então, vimos algumas possibilidades de derivação imprópria e, consequentemente, trabalhamos como que acontece ali a derivação imprópria. A regência verbal, nós ainda vamos dar continuidade, não fechei regência verbal ainda, e os exemplos, consequentemente. Da mesma forma, crase e as regras que se aplicam ao acento indicativo de crase, tá bom?
E aí, naturalmente, nós vamos observar que essa vai ser uma construção ainda dada ao longo das nossas próximas aulas. Nossa aula, então, vai ser finalizada por aqui. Na nossa próxima aula, então, nós vamos continuar a abordagem do nosso livro. Dúvidas, me procurem no privado. E é isto. Bons estudos e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.